Em nossa última reflexão, utilizamos a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, os primeiros versículos, que apontam para um discurso de despedida de Jesus. Jesus está informando aos seus discípulos a respeito da futura traição, de que ele se separaria, se afastaria daquele grupo. Ele está apontando para sua prisão e também a sua crucificação. Jesus faz uma recomendação no versículo 1: não se turbe o vosso coração. E ao mesmo tempo ele recomenda que a confiança dos discípulos continuasse sendo depositada em Deus e também nele, no próprio Jesus Cristo. Nesse mesmo contexto, ainda nesse discurso de despedida, Jesus também fala aos discípulos, confortando-os nesse momento de separação. Jesus fala a respeito da vinda de um outro Consolador, e isso ele deixa claro a partir do versículo 16, quando diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no versículo 18 ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu gostaria de me ater aqui nessa afirmação de Jesus: não vos deixarei órfãos. Mais uma vez enfatizando, é um discurso de despedida. Jesus está falando a respeito dessa sua saída daquele grupo. Ele seria afastado daquele grupo. E uma palavra de conforto, mais uma palavra de conforto que Jesus deixa para os seus discípulos é essa: não vos deixarei órfãos. Ser órfão na antiguidade era uma das piores situações que uma criança, que uma pessoa poderia enfrentar. O órfão ele estava desprovido daquele que poderia prover, ou daqueles que poderiam prover as suas necessidades, que eram os seus pais. O órfão ele estaria em uma situação de completa insegurança, porque não teria mais os seus pais para protegê-lo, para guardá-lo dos perigos da vida. Era tão difícil a situação de um órfão naquela realidade que na cultura do Antigo Testamento o órfão vai simbolizar todas aquelas pessoas que estão nessa situação, necessitadas e diante ou à mercê de perigos. Constantemente nós vamos ler nos livros dos profetas a recomendação para que o povo de Israel, para que as autoridades protegessem e fizessem justiça aos órfãos e às viúvas. Então essa expressão órfãos e viúvas representava todo aquele grupo, ou todas aquelas pessoas que estavam desprovidas de sustento, que careciam da ajuda das outras pessoas e que também estavam numa situação de imensa vulnerabilidade. Órfãos e viúvas. E Jesus aqui faz menção a isso. Se referindo aos seus discípulos, ele afirma: não vos deixarei órfãos. Ou seja, Jesus não deixaria os seus discípulos sozinhos. Jesus não deixaria os seus discípulos vulneráveis. Jesus não deixaria os seus discípulos numa situação em que eles careciam de alguém que os sustentasse, que os protegessem. Essa é a afirmação do Senhor Jesus Cristo. E nos versículos anteriores que nós lemos, já há uma referência a esse significado do não nos deixar órfãos, porque Jesus fala do outro Consolador que viria. Viria um outro Consolador. Ele, Jesus, era esse Consolador naquele momento. Mas no momento em que ele não estivesse mais com os seus discípulos,
o Pai enviaria um outro Consolador. E ele está fazendo referência aqui ao Espírito Santo. Quando nós interpretamos, quando nós lemos essa passagem ou essa afirmação de Jesus de que não deixaria os seus discípulos órfãos, um dos sentidos é esse. Ele não deixaria os seus discípulos sozinhos. Ele não deixaria os seus discípulos à mercê dos perigos. Ele não abandonaria os seus discípulos, porque um outro Consolador viria. O Espírito Santo estaria com os seus discípulos até o final de tudo. Ele não só estaria conosco, ele estaria também em nós. Então a palavra que Jesus nos deixa aqui, continuando essas palavras de conforto, de consolo, de segurança, naquele momento de separação com o grupo de discípulos, Jesus conforta e fortalece aqueles homens, afirmando isso: vocês não ficarão sozinhos, vocês não serão órfãos. Virá um outro Consolador. E Jesus também aponta para o futuro: eu voltarei para vós, eu retornarei para o meio de vós. Mas aqui o que nos interessa é essa relação da afirmação de Jesus de que nós não ficaríamos órfãos com a vinda do outro Consolador. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus nunca nos desampara. Jesus nunca desamparou os seus. Jesus nunca deixou para trás aqueles que depositam nele a sua confiança, a sua fé. Há uma presença divina em nossas vidas. E essa presença divina é a presença do Espírito Santo. Ele não só está conosco, não só está no meio de nós, mas ele habita também em nós. Deus não nos deixou órfãos. Jesus não nos abandonou. Muito pelo contrário, providenciou a vinda do outro Consolador. E esse Consolador que nos conforta, esse Consolador que segue conosco, esse Consolador que nos protege, esse Consolador que nos provê. Por mais difíceis que sejam os nossos dias, por mais complicada que seja a nossa realidade, essas palavras de Jesus nos trazem novamente à nossa mente essa verdade bíblica, de que Jesus não nos abandona, de que Deus não nos abandona, simplesmente pelo fato de que o seu Santo Espírito está conosco e está em nós. Não somos órfãos. Nós temos o Consolador e temos a promessa feita por Jesus, que ele voltará um dia para nos buscar. Que descansemos nessa verdade bíblica, que descansemos nessa realidade nas nossas vidas. Nós não estamos órfãos. Nós não fomos abandonados por Deus. Nós temos o Consolador conosco. Que Deus assim nos abençoe.